Antes mesmo de começarmos a falar, nós respiramos. Respiramos porque há dias em que o peso é tão grande que até orar parece difícil. Há noites em que o silêncio do quarto parece amplificar os pensamentos. Há momentos em que a fé não desaparece, mas fica cansada. E talvez hoje você tenha chegado aqui assim, cansado de ser forte, cansado de segurar tudo sozinho, cansado de sorrir durante o dia e lutar contra pensamentos na madrugada. Mas agora não há cobrança. Aqui é refúgio. Feche os olhos por um instante. Inspire profundamente. Sinta o ar entrando. E ao soltar, imagine que junto com o ar vai embora a tensão acumulada. Você não está sozinho. O Pai Nosso que está nos céus já conhece cada lágrima que você nunca contou a ninguém. Ele sabe da culpa que você carrega, do medo que você disfarça, da preocupação com seus filhos, da pressão no trabalho, da insegurança financeira, do casamento que esfriou, da ansiedade que aperta o peito quando a casa fica em silêncio. Ele sabe, e ainda assim, Ele continua sendo Pai, Pai Nosso. Não é um Deus distante, não é um juiz frio, é Pai. E se é Pai, você é filho. E filho não precisa fingir força. Filho pode descansar. Pai Nosso que estás nos céus, Ele está acima do caos, acima das notícias, acima da crise, acima das ameaças invisíveis, acima daquilo que você não consegue controlar. Santificado seja o teu nome. Mesmo quando o cenário não é perfeito, mesmo quando o coração está confuso, mesmo quando as respostas não chegaram, há algo que permanece santo, imutável, seguro. Venha o teu reino, venha sobre esta casa, sobre este quarto, sobre esta mente cansada, sobre este coração que tenta não desabar. Venha o teu reino onde há conflito familiar, onde há silêncio frio entre marido e mulher, onde há um filho distante, onde há mágoas antigas que nunca foram tratadas. Venha o teu reino, onde a ansiedade mora, onde o medo se instalou, onde a esperança parece frágil. Se você sente que algo dentro de você está sendo tocado agora, escreva no seu coração: eu entrego. Se puder, até mesmo diga em voz baixa: eu entrego. Se essa oração está falando com você, escreva nos comentários: eu entrego ao Pai. Seja feita a tua vontade. E essa parte é difícil, porque às vezes a vontade de Deus passa por confiar sem entender, por esperar sem ver, por continuar mesmo sem sentir. Mas hoje nós não estamos pedindo explicações, estamos pedindo presença. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, há pessoas aqui preocupadas com o pão literal, com boletos, com dívidas, com emprego, com instabilidade. Há pais que fingem tranquilidade para que os filhos não percebam o medo. Há mães que choram no banheiro para ninguém ver. Dá hoje o pão, o recurso, a provisão, a oportunidade, a estratégia, a porta aberta. E dá também o pão emocional, o pão da paz, o pão da estabilidade, o pão da serenidade. Perdoa as nossas dívidas, há culpas antigas, erros do passado, decisões precipitadas, palavras que machucaram, ausências que deixaram marcas. Perdoa-nos e ensina-nos a perdoar, porque há pessoas ouvindo essa oração que ainda carregam mágoa, mágoa do pai, da mãe, do cônjuge, do filho, de alguém que partiu, de alguém que traiu, de alguém que abandonou. Pai, quebra agora o ciclo silencioso da amargura, assim como perdoamos aos nossos devedores. Liberta-nos do peso da memória dolorosa, liberta-nos do desejo de revanche, liberta-nos da repetição mental de cenas que ferem e não nos deixes cair em tentação. Tentação de desistir, tentação de se isolar, tentação de se entregar ao desânimo, tentação de acreditar que nada vai mudar. Mas livra-nos do mal visível, do mal invisível, do mal que ataca a mente, do mal que tenta dividir famílias.
do mal que sussurra mentiras durante a madrugada, porque teu é o reino, não é da crise, não é do medo, não é da doença, não é da insegurança. Teu é o poder. E não o problema, e a glória, não a dor, para sempre. Respire novamente, sinta como se uma luz suave estivesse preenchendo este ambiente agora. Imagine essa luz entrando pela porta da sua casa, percorrendo os corredores, tocando cada parede, cada fotografia, cada lembrança, cada pessoa que mora ali. Essa não é uma luz comum, é a presença do Deus que protege. E agora, entramos na promessa que sustenta os dias difíceis. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar. Habitar é permanecer. Talvez você tenha visitado a fé em momentos de emergência, mas hoje o convite é morar nela. A sombra do Onipotente descansará. Descansará. Não lutará o tempo todo, não viverá em alerta constante. Descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio. Refúgio é lugar de proteção, é abrigo em meio à tempestade, é casa quando o mundo parece hostil. Ele é a minha fortaleza. Fortaleza não é frágil, não é improvisada, não é instável. E nele confiarei, mesmo quando os pensamentos dizem o contrário, mesmo quando as circunstâncias gritam. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Talvez você nem saiba onde está o laço, mas Deus sabe. Ele te livrará da peste perniciosa, do mal que você vê e do mal que você não vê. Ele te cobrirá com suas penas. Imagine agora como se asas espirituais estivessem envolvendo seus ombros, protegendo, acolhendo, blindando. Debaixo das suas asas estarás seguro, seguro. Talvez você não se sinta seguro financeiramente, talvez emocionalmente, talvez no casamento, talvez na saúde, mas espiritualmente você está guardado. Não temerás o terror da noite, nem aquela ansiedade que aparece quando as luzes se apagam, nem os pensamentos que crescem na escuridão, nem a seta que voa de dia, nem as palavras que ferem, nem as críticas, nem as pressões invisíveis. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é negação da realidade, é declaração de cobertura, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, agora mesmo, a ordem celestial ao seu favor, para te guardarem em todos os teus caminhos, não em alguns, em todos. Se essa promessa está entrando no seu coração, apenas sussurre: eu recebo. Continue respirando. Não apresse esse momento. Há algo acontecendo dentro de você agora. Talvez sutil, talvez silencioso, mas real. Porque quando a palavra começa a substituir o medo, algo começa a se reorganizar por dentro. E ainda assim, mesmo com promessas tão poderosas, existem áreas que continuam doendo, e o Pai não ignora isso. Ele não espiritualiza a sua dor, ele entra nela. Talvez você esteja vivendo um cansaço que ninguém percebe, um esgotamento emocional que não aparece nas fotos, uma solidão que existe mesmo dentro da própria casa. Você conversa, mas não se sente ouvido. Você trabalha, mas não se sente reconhecido. Você cuida de todos, mas ninguém pergunta como você está, e o peso vai acumulando. Hoje, diante do Pai Nosso, nós não escondemos isso. Pai, há noites em que o medo parece mais alto que a fé. Há dias em que a comparação corrói a autoestima. Há momentos em que o passado volta como acusação. Aquela decisão errada, aquele relacionamento que terminou mal, aquele erro financeiro, aquela palavra dita no impulso, aquela ausência que deixou marca nos filhos. E o inimigo usa isso como sentença. Mas hoje nós declaramos: não é sentença, é história. E história pode ser redimida.
Agora, imagine que você está segurando nas mãos uma mochila pesada. Dentro dela estão culpa, medo, ansiedade, preocupações financeiras, conflitos familiares, inseguranças, pensamentos repetitivos. Sinta o peso. Talvez você esteja carregando isso há anos. Agora visualize uma cruz à sua frente. Não é pequena, não é frágil, é firme, é estável. É o símbolo do amor que suportou tudo. Aproxime-se e coloque essa mochila aos pés da cruz. Não jogue com pressa, entregue conscientemente. Diga: Pai, eu não consigo carregar isso sozinho. Há pessoas aqui lutando com ansiedade noturna. O corpo deita, mas a mente não para. Cenários catastróficos se formam. Medos crescem no escuro. Pai, visita agora essas madrugadas. Transforma travesseiros molhados de lágrimas em lugar de descanso. Há pais aflitos por filhos envolvidos com drogas. Mães que fingem força durante o dia, mas entram no quarto e desabam. Senhor, vai onde eles não podem ir. Entra em lugares que eles não têm acesso. Protege, guarda, confronta, resgata. Há casamentos frios, sem brigas intensas, mas também sem afeto, sem conversa, sem toque. Restaura o diálogo, quebra o orgulho silencioso, ensina novamente a ouvir. Há pessoas com medo de perder o emprego, com medo da instabilidade, com medo de não conseguir sustentar a família. Pai, Tu és o nosso pastor. E quando entramos no Salmo 23, não entramos como quem recita, entramos como quem precisa. O Senhor é o meu pastor. Pastor cuida, pastor guia, pastor protege, pastor não abandona, e nada me faltará, nada essencial, nada que seja necessário para o propósito. Deitar-me faz em verdes pastos. Talvez você esteja em terreno seco há muito tempo, mas o pastor sabe onde há pasto. Mesmo que você ainda não veja, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mansamente, não com violência, não com pressa, mas com cuidado. Refrigera a minha alma. Há almas superaquecidas, sobrecarregadas, cansadas de decidir sozinhas. Refrigera, Pai. Esfria a mente, acalma o coração. Diminui a pressão interna, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu erro, mesmo quando me desvio, Ele guia de volta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, talvez você esteja nesse vale agora. Não literalmente morte, mas sombra, incerteza, medo, perda. Não temerei mal algum, não porque o vale não exista, mas porque Ele está. Porque Tu estás comigo. Essa é a diferença. Não é ausência de problema, é presença de Deus. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado corrige, o bordão protege. Ambos são cuidado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Talvez haja pessoas que duvidaram de você, que falaram mal, que desacreditaram. Deus não responde com vingança, responde com honra. Unges a minha cabeça com óleo. Óleo cura feridas. Óleo traz identidade. Óleo separa para propósito. E o meu cálice transborda. Transbordar não é luxo, é abundância emocional. É paz suficiente para repartir. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não alguns, todos. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar, permanecer, descansar. Se neste momento você sente algo sendo realinhado dentro de você, se essa palavra está entrando em áreas que estavam fechadas, diga: eu confio. Escreva: eu confio no pastor, porque ainda não chegamos ao ponto mais profundo. Estamos caminhando, estamos avançando. Estamos nos aproximando do momento de ruptura. Mas ainda há algo a ser liberado. Respire novamente. Há correntes invisíveis que começam a se soltar. Há pensamentos que começam a perder força. Há pesos que começam a diminuir. E na próxima parte, entraremos na entrega total.
no ponto onde o medo perde autoridade, no ponto onde a fé se levanta com firmeza. Agora, chegamos a um ponto mais profundo. Até aqui, você foi conduzido, acolhido, compreendido, aliviado. Mas existe uma entrega que ainda precisa acontecer. Existe uma camada que você raramente mostra. Aquela que nem sempre aparece nas conversas. Aquela que você guarda atrás de frases como: está tudo bem, eu aguento, vai passar. Mas Deus não conversa com máscaras. Ele conversa com verdade. Então, mais uma vez, respire. Imagine que você está em um caminho longo, um caminho que representa a sua vida. Há trechos iluminados, há trechos escuros, há momentos de alegria, há fases que você gostaria de apagar. E agora, nesse caminho, você começa a perceber que não está sozinho. O Pai caminha ao seu lado, não à frente distante, não atrás em silêncio, ao lado. E Ele pergunta com voz mansa: o que ainda está pesando? Talvez seja medo do futuro, talvez seja a sensação de fracasso, talvez seja a comparação constante, talvez seja o arrependimento por decisões que você não pode desfazer. Talvez seja a culpa de não ter sido o pai perfeito, a mãe perfeita, o cônjuge ideal, o filho exemplar. Talvez seja o medo de repetir erros da sua própria família. Agora olhe novamente para a cruz. Ela não é símbolo de culpa, é símbolo de substituição. Aquilo que você carrega, Ele já carregou. Aquilo que te acusa, foi cravado ali. Pai, nós entregamos agora não apenas problemas, mas identidades distorcidas. Há pessoas aqui que não se veem como filhos, se veem como falhas ambulantes, como decepções, como atrasados na vida. Mas o Pai Nosso começa corrigindo isso. Pai Nosso não é juiz nosso, não é acusador nosso, é Pai. E se Ele é Pai, você tem lugar. Agora sinta como se um manto estivesse sendo colocado sobre seus ombros. Não um manto pesado, mas leve. É o manto da graça. Graça não ignora erro, mas cobre com redenção. Talvez você tenha falhado financeiramente, talvez tenha quebrado confiança, talvez tenha tomado decisões precipitadas, talvez tenha perdido oportunidades, mas a história não termina no erro, ela continua na restauração. E agora entramos na parte mais intensa desta jornada, porque o Salmo 91 não é apenas consolo, é posicionamento. Aquele que habita é escolha diária, não é visita ocasional, é permanência consciente. Hoje você decide: eu vou habitar, eu vou permanecer, eu vou confiar mesmo sem sentir tudo resolvido. A sombra do Onipotente descansará. Sombra fala de proximidade. Você só tem sombra quando está perto. Pai, aproxima agora quem se sentiu distante. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio. Refúgio não é fuga, é estratégia. Ele é a minha fortaleza. Fortaleza não treme com ventos. E os ventos têm soprado forte. Ansiedade, notícias ruins, pressões internas, cobranças externas. Mas fortaleza não é emocional, é espiritual. E nele confiarei. Mesmo quando a mente tenta negociar medo, mesmo quando a lógica diz para se desesperar, Ele te livrará do laço. Existem laços invisíveis, pensamentos repetitivos, autossabotagem, padrões familiares destrutivos. Hoje esses laços começam a perder força. Ele te livrará da peste perniciosa, talvez não apenas doença física, mas doença emocional, cansaço crônico, desânimo persistente. Ele te cobrirá com suas penas. Agora, imagine novamente essas asas, mas desta vez, sinta proteção real, como se algo estivesse blindando sua mente, porque há uma batalha silenciosa acontecendo, não contra carne e sangue, mas contra pensamentos que tentam dominar. E é aqui que nos aproximamos do clímax. Pai, nós nos levantamos em autoridade espiritual, não autoridade arrogante, mas autoridade de filhos.
Em nome de Jesus, quebramos agora toda palavra de maldição lançada sobre esta família, toda frase que ecoou como sentença: você não vai conseguir, você é igual ao seu pai, você nunca muda, seu casamento não tem solução, seu filho está perdido. Essas palavras não têm autoridade final, a autoridade final é do Pai. Quebra agora, Senhor, todo ciclo repetitivo de fracasso, todo padrão hereditário de vício, toda herança emocional destrutiva. Quebra o medo noturno, quebra a opressão mental, quebra a sensação de incapacidade, porque teu é o reino, não do medo, não da culpa, não da ansiedade. Teu é o poder. E agora, respire profundamente, porque algo foi rompido. Sinta a diferença, talvez sutil, talvez intensa, mas real. Não vamos reacender intensidade, agora começa a descida, porque após a ruptura vem o descanso. Talvez você ainda não veja tudo mudado, mas algo dentro de você já não é igual. O vale ainda pode existir, mas o medo perdeu força. A dívida pode ainda estar ali, mas o desespero diminuiu. O conflito pode ainda precisar de diálogo, mas a esperança voltou. Pai, ensina-nos a descansar depois da batalha. Ensina-nos a confiar depois da entrega. Ensina-nos a caminhar sem voltar para o peso antigo. Se você sente que algo foi quebrado hoje, diga em voz baixa: está nas tuas mãos. Permaneça nesse lugar. Não volte para a pressa. Não volte para a tensão. Fique aqui. Há um tipo de silêncio que não é vazio. É preenchido, é denso, é seguro. Depois da ruptura, vem o cuidado. Pai, agora que entregamos, agora que quebramos ciclos, agora que declaramos autoridade, nós pedimos algo ainda mais profundo. Ensina-nos a viver livres, porque muitas vezes o Senhor quebra a corrente, mas nós continuamos andando como se estivéssemos presos. Muda nossa mentalidade. Há pessoas aqui que se acostumaram com a escassez, com o medo, com o pensamento de derrota. Quebraste o laço, mas a mente ainda revisita o cativeiro. Renova agora a mente, realinha pensamentos, reestrutura crenças. Porque o Salmo 23 não é apenas proteção, é direção. Guia-me mansamente, mansamente. Talvez você tenha tomado decisões apressadas no passado. Talvez tenha reagido no impulso. Talvez tenha falado antes de ouvir. Mas agora o pastor guia sem violência, sem pressão, sem grito. Ele não empurra, ele conduz. Talvez você esteja diante de uma decisão importante: mudar de trabalho, recomeçar algo, encerrar um ciclo, ter uma conversa difícil. Pai, guia mansamente, que a decisão não venha do medo, que não venha da comparação, que não venha da pressão externa, que venha da paz, porque paz é critério do céu. Agora imagine que você está à beira de um rio. Esse rio representa a presença de Deus. A água é calma, transparente, reflete o céu. Você se aproxima, toca a água, ela está fresca. Essa água é refrigério para a alma. Entre, não com pressa, mas com confiança. Sinta como se essa água estivesse lavando a ansiedade acumulada, lavando a tensão nos ombros, lavando a pressão na cabeça, lavando o medo que se instalou no peito. Fique alguns segundos nesse rio, porque muitas batalhas foram travadas na sua mente. E agora, a mente precisa descansar. Pai, há pessoas aqui que vivem em alerta constante, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Ensina-nos a não viver em estado de ameaça, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, descansa. Não sobrevive apenas, descansa. Talvez você não saiba mais o que é descansar sem culpa, sem ansiedade, sem pensamento acelerado. Mas hoje começa uma reeducação espiritual. Descansar não é negligência, é confiança. Pai nosso, seja feita a tua vontade. E a tua vontade inclui descanso, inclui saúde emocional,
inclui equilíbrio, inclui alegria simples. Há pessoas que esqueceram como sorrir de forma leve, como aproveitar um momento sem culpa, como brincar com os filhos sem a mente estar distante. Restaura isso, restaura o riso, restaura a leveza, restaura a esperança prática. Agora, visualize sua casa novamente, mas desta vez não como antes. Veja-a com uma atmosfera diferente, mais leve, mais clara, mais silenciosamente protegida. Imagine anjos posicionados nas entradas, não como figuras místicas distantes, mas como guardiões designados. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, a ordem celestial sendo emitida sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre sua mente, sobre seu sono, sobre suas finanças. Talvez a mudança não seja instantânea no natural, mas algo já foi realinhado no espiritual. E agora entramos na fase de consolidação. Pai, sela esta obra. Não permita que amanhã o medo retome espaço. Não permita que pensamentos antigos recuperem território. Fortalece a decisão tomada hoje. Se alguém disse, eu entrego, que essa entrega seja mantida. Se alguém disse, eu confio, que essa confiança cresça. Se alguém disse, está nas tuas mãos, que não tente retomar o controle amanhã. Ensina-nos a permanecer, porque habitar é permanecer. E quando permanecemos, a sombra do Onipotente nos cobre. Agora a intensidade diminui, a respiração se aprofunda, o coração desacelera. Você não precisa provar nada, não precisa resolver tudo hoje, não precisa ter todas as respostas. Você tem um pai, e pai cuida, pai sustenta, pai corrige com amor, pai protege, pai restaura. Fique nesse lugar mais um instante, sinta como se mãos invisíveis estivessem apoiadas sobre sua cabeça, como um gesto de bênção. Não é emoção, é posicionamento. E a paz começa a ocupar espaços antes dominados por preocupação. Ainda não encerramos, mas estamos caminhando para o selamento final. Permaneça. Agora, deixe que essa paz se acomode dentro de você, não como algo frágil, mas como algo que começa a criar raízes. Há pessoas que viveram tanto tempo em modo de sobrevivência que estranham quando a alma começa a aquietar. Mas você não nasceu para sobreviver apenas. Você nasceu para confiar. Pai, nós voltamos ao centro da oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso. Quando dizemos isso, estamos dizendo, eu pertenço. Eu não estou abandonado. Eu não sou órfão espiritual. Talvez sua história tenha marcas de abandono. Talvez tenha faltado presença. Talvez tenha faltado proteção. Talvez tenha faltado cuidado. Mas o Pai que está nos céus não falha, não se distrai, não se ausenta. E agora nós reafirmamos, santificado seja o teu nome na minha casa. Que o teu nome seja mais forte do que as discussões, mais forte do que as dívidas, mais forte do que os diagnósticos, mais forte do que os pensamentos de desânimo. Venha o teu reino, venha sobre aquele quarto onde você já chorou escondido, venha sobre aquela sala onde houve silêncio pesado, venha sobre aquela mesa onde faltou diálogo, venha sobre aquele celular que trouxe notícias difíceis, venha o teu reino sobre as decisões que precisam ser tomadas, sobre as conversas que precisam acontecer, sobre os pedidos de perdão que precisam ser feitos. Seja feita a tua vontade, não a vontade do medo, não a vontade da insegurança, não a vontade da impulsividade, mas a tua, Pai. Há pessoas aqui que têm medo do futuro, medo de envelhecer sozinhas, medo de ver os filhos se perderem, medo de não conseguir se reerguer, medo de repetir erros, e o medo cria cenários, e os cenários criam ansiedade, e a ansiedade cria exaustão. Hoje nós quebramos esse ciclo, porque o Senhor é meu pastor, e pastor conhece o terreno à frente. Talvez você esteja tentando enxergar 10 anos adiante, mas o pastor trabalha com passos diários,
o pão nosso de cada dia, não o pão do ano inteiro, não a provisão de uma década, o de hoje. E hoje, a graça suficiente, a força suficiente, a direção suficiente. Perdoa-nos as nossas dívidas. Há pessoas que ainda não se perdoaram, que repetem mentalmente: eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter percebido antes, eu deveria ter sido melhor. Mas arrependimento não é prisão, é ponto de mudança. E o Pai não usa o passado como arma, Ele usa como aprendizado. Assim como perdoamos, Pai, amolece corações endurecidos. Se há distância entre pai e filho, que haja ponte. Se há orgulho entre marido e mulher, que haja humildade. Se há palavras não ditas, que haja coragem. E não nos deixes cair em tentação. Tentação de desistir do casamento, tentação de abandonar a fé, tentação de se fechar emocionalmente, tentação de se entregar ao vício, tentação de acreditar que nada muda. Livra-nos do mal que tenta dividir famílias, do mal que tenta adoecer a mente, do mal que tenta enfraquecer o corpo, do mal que tenta destruir reputações. Livra-nos do mal invisível, do mal que age na madrugada, do mal que atua em pensamentos repetitivos, porque teu é o reino. E quando o reino governa, a ansiedade perde força. Teu é o poder. E quando o poder é teu, o controle não precisa ser nosso. E a glória, não da dor, não do fracasso, não da crise, mas tua, agora. Volte ao Salmo 91, mas não como repetição, como afirmação interior. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Talvez você nunca tenha visto, mas há proteção ativa. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces. Talvez você tenha tropeçado no passado, mas não foi destruído. Pisarás o leão e a serpente. Isso fala de autoridade restaurada, de firmeza, de posicionamento, porque a mim se apegou com amor. Não é perfeição, é apego, não é performance, é relacionamento. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, há pessoas aqui que precisam ver salvação prática, salvação no casamento, salvação nas finanças, salvação na saúde, salvação na mente. Mostra a tua salvação, mas enquanto o milagre não se completa, dá-nos paz no processo, porque paz não é ausência de batalha, é presença de Deus no meio dela. Agora, coloque a mão sobre o seu peito, sinta o coração batendo. Você chegou até aqui. Você sobreviveu a dias que pensou que não suportaria. Você atravessou noites que pareciam intermináveis e ainda está aqui. Isso já é prova de cuidado. Estamos nos aproximando do encerramento final, da bênção definitiva, do selamento irreversível. Mas antes, apenas respire. Chegamos a um ponto de quietude mais profunda. Perceba como sua respiração está diferente agora. Mais lenta, mais consciente, menos pesada. Isso não é acaso, é presença. Pai, depois de tudo o que foi entregue, depois do que foi quebrado, depois do que foi restaurado, nós entramos no descanso irreversível. Não é um descanso ingênuo, é um descanso fundamentado, porque o Senhor é o nosso pastor. E quando o pastor está presente, a ovelha não vive em pânico. Talvez você tenha se acostumado a viver sempre esperando a próxima crise, sempre antecipando o pior, sempre imaginando o que pode dar errado. Mas hoje o Espírito Santo reposiciona sua expectativa. Não espere o pior. Espere a fidelidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não é talvez, não é quem sabe, é certamente. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando não sente, mesmo quando a lógica tenta contrariar. Todos os dias, inclusive amanhã, inclusive naquela reunião, inclusive naquela conversa difícil, inclusive naquele exame médico, inclusive naquela decisão. E habitarei na casa do Senhor. Habitar é permanecer, é escolher continuar,
é não abandonar o refúgio quando o medo tenta voltar. Pai, ensina-nos a permanecer no esconderijo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansará, repita dentro de você: eu descanso em Deus. Não descanso nas circunstâncias, não descanso no saldo bancário, não descanso na aprovação das pessoas. Eu descanso em Deus. Agora imagine que você está entrando em uma casa. Essa casa representa o esconderijo do Altíssimo. A porta se fecha suavemente atrás de você. Não com barulho, mas com segurança. Lá fora ainda existem desafios, mas aqui dentro há paz. Sente-se, respire, sinta como se o próprio Pai estivesse colocando uma manta sobre seus ombros. Não há acusação aqui, não há cobrança, não há exigência de performance. Há cuidado. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando provar valor, tentando ser suficiente, tentando ser impecável. Mas no esconderijo, você é amado antes de acertar. Pai, cura agora a necessidade constante de aprovação. Liberta da comparação, liberta da autocrítica excessiva, liberta do pensamento: eu nunca sou bom o bastante. Porque em Cristo você é aceito. Agora, lentamente, imagine que aquela mochila do início está vazia. Ela ainda está ali, mas leve. O que antes era peso, agora é testemunho. O que antes era medo, agora é aprendizado. O que antes era desespero, agora é confiança em construção. Pai nosso, teu é o reino. E quando o reino governa, o coração não governa sozinho. Teu é o poder. E quando o poder é teu, eu não preciso controlar tudo. Tua é a glória. E quando a glória é tua, minhas falhas não definem minha identidade. Agora, estamos quase no final. E o final não será intenso, será sereno. Porque depois da guerra, vem o descanso. Depois da entrega, vem a paz. Depois da declaração, vem o silêncio restaurador. Talvez você sinta vontade de chorar. Talvez sinta leveza. Talvez apenas um silêncio diferente. Tudo bem. O Espírito trabalha de formas diferentes. Pai, guarda esta noite. Guarda o sono. Guarda os pensamentos. Guarda os sonhos. Se a ansiedade tentar voltar na madrugada, que o Salmo 91 ecoe suavemente na mente. Não temerás o terror da noite. Se a insegurança tentar surgir amanhã, que o Salmo 23 sussurre: o Senhor é o meu pastor. Se a culpa tentar acusar, que o Pai Nosso lembre: Pai Nosso, você tem Pai, você tem refúgio, você tem fortaleza, você tem direção, você tem proteção, você tem cuidado. Permaneça mais alguns segundos nesse silêncio. Sinta a atmosfera estabilizada. Estamos prontos para o selamento final. Agora, tudo desacelera. Não há mais batalha. Não há mais ruptura. Não há mais declarações intensas. Há paz. Pai, selamos esta jornada na Tua presença. Tudo o que foi entregue permanece entregue. Tudo o que foi quebrado permanece quebrado. Tudo o que foi restaurado permanece restaurado. Nós não voltamos para o medo, não retomamos o peso, não revisitamos a acusação, porque Tu és Pai, e um pai não abandona o que começou a cuidar. Neste momento final, eu peço que uma paz profunda, não superficial, não emocional apenas, mas uma paz espiritual firme, desça sobre esta pessoa agora. Que a mente desacelere completamente, que os ombros relaxem, que a respiração encontre ritmo, que o coração encontre estabilidade. Pai, se houve choro durante esta oração, transforma esse choro em semente de cura. Se houve silêncio, transforma em fortalecimento interior. Se houve entrega, confirma com serenidade. Que esta casa seja marcada por um novo clima espiritual. Não um clima de tensão, não um clima de medo, não um clima de cobrança, mas um clima de presença. Que o Salmo 23 não seja apenas um texto, mas uma experiência diária. Que o Salmo 91 não seja apenas uma promessa,
mas uma cobertura percebida. Que o Pai Nosso não seja apenas uma oração decorada, mas um relacionamento vivo. Pai Nosso que estás nos céus, continua sendo nosso Pai amanhã. E depois. Santificado seja o teu nome na rotina, nos pequenos gestos, nas decisões simples, nas conversas comuns. Venha o teu reino em cada detalhe. Seja feita a tua vontade com suavidade e direção. O pão de cada dia será suficiente. O perdão continuará sendo liberado. O livramento continuará ativo, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. E nós descansamos nisso. Agora imagine a sua casa novamente, mas desta vez em silêncio. Luzes suaves, atmosfera leve, sem peso no ar. Você caminha pelos cômodos. Não há tensão, não há opressão, não há inquietação. Há estabilidade, a proteção, a presença. E ao final dessa caminhada simbólica, você se deita, não com preocupação, não com medo, não com pensamentos acelerados, mas com confiança. Se durante a noite a mente tentar se agitar, que esta verdade ecoe suavemente. Eu tenho um Pai, eu estou protegido, eu descanso no pastor, eu habito no esconderijo. Agora, apenas silêncio. Respire uma última vez, profundamente. Solte devagar, permaneça. Pai, guardamos esta oração como um marco. Não foi apenas palavras, foi posicionamento, foi entrega, foi cura, foi realinhamento. E selamos tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.